Olá! Estamos de volta para mais uma aula de teoria literária. E o assunto hoje são os gêneros literários. A classificação dos textos literários de acordo com os seus gêneros. E eu queria começar esclarecendo uma coisa, ó. Gênero literário não é a mesma coisa que gênero textual, tá? Gênero literário é diferente de gênero textual. Fala-se muito em gênero textual nos vestibulares, no Enem, cobra-se muito isso. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Gênero literário é uma classificação específica para os textos literários e nem todos os textos são literários, como nós vimos na aula anterior em que a gente definiu o que é literatura, tá? Então, quando nós falamos em gênero textual, nós estamos falando sobre qualquer tipo de texto. Os textos podem ser classificados em gêneros de acordo com o seu conteúdo, com o seu objetivo, com a sua estrutura. E existe uma infinidade de gêneros. Então dá uma olhadinha aí numa definição bem básica para gênero textual. Olha só, nós podemos definir o gênero a que pertence um texto levando em conta um conjunto de características, como por exemplo, o conteúdo, o assunto, né? O estilo, a estrutura de composição. E aí, como eu falei, nós temos uma infinidade de gêneros. Dá uma olhada em alguns exemplos aí. Olha só, gênero narração, dissertação, descrição, os famosos gêneros da redação, né? Que se aprende nas aulas de redação. O gênero editorial, o gênero notícia, carta, piada. Piada é um gênero textual, é um tipo de texto. Gênero bula de remédio, gênero manual de instruções. Você não consegue diferenciar com facilidade um manual de instruções de uma bula de remédio? E da mesma forma você não consegue identificar com muita facilidade quando um texto na sua frente é uma bula de remédio, é uma piada, é uma notícia de jornal? Pois bem, isso é gênero textual. De acordo com as características do seu conteúdo, a sua estrutura, o objetivo do texto, nós podemos classificá-lo em determinados gêneros. E, como eu já falei também, existe uma infinidade. É uma coisa muito dinâmica. Alguns gêneros vão desaparecendo com o tempo, né? Hoje, por exemplo, o gênero carta manuscrita está praticamente desaparecendo. E no lugar já veio o gênero e-mail, o gênero WhatsApp e assim por diante. E gênero textual cai muito nos vestibulares e no Enem. Eu até selecionei um exemplo para mostrar isso para você. Olha só, isso aqui é o enunciado de uma questão do Enem de 2014. Tinha um texto, né? E aí o enunciado diz isso aqui, olha só. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é... Você entendeu a pergunta? Então eles estão dizendo, ó, esse texto é um editorial, tá? O editorial é um gênero textual e os gêneros têm funções sociais. Eles querem saber qual é a função desse gênero textual chamado de editorial. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre gênero literário. Então presta atenção nisso aqui, ó. Os textos literários, uma vez definido que o texto é literário, eles podem se apresentar em uma dessas duas formas. Ou eles se apresentam em prosa ou se apresentam em verso. Todo e qualquer texto literário ou vai estar na forma de prosa ou vai estar na forma de verso. E qual é a diferença entre eles? Na verdade, gente, a diferença é visual. Tá? Você olha para um texto em prosa, ele é a página cheia. É aquele texto que usa a extensão toda da linha. Né? Está dividido lá em parágrafos, tá? Então começa, vai até o final da linha e depois, quando terminada uma ideia, passa para outro parágrafo. O texto em versos, ele usa apenas parte da linha, ele usa linhas curtas e está dividido em estrofes, ficam espaços brancos na página. É uma coisa visual, é fácil de identificar, né? Olhando para o texto, ó, isso é prosa e isso é verso. Pois bem, os textos que nós considerarmos como literários podem pertencer a um desses três gêneros aí. Eu sei que você, talvez no seu livro, na sua apostila, encontre outros gêneros. Tá? Por exemplo,
o gênero satírico. Mas na verdade, gente, satírico é uma subclassificação, tá? É uma classificação paralela. A divisão básica feita lá na Grécia Antiga por Aristóteles contempla esses três gêneros aí: o gênero épico-narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. O satírico seria, como eu falei, uma subclassificação. Você pode ter uma narrativa satírica, você pode ter um poema satírico, você pode ter um drama satírico. Mas sempre a primeira classificação seria épico, narrativo, lírico ou dramático. E você tem que saber definir o gênero do texto que você vai ler. É primordial isso. Então vamos lá. Como que eu posso definir a que gênero pertence um texto que eu estou lendo? Na verdade, gente, é muito simples. Basta você fazer a seguinte pergunta: qual foi a intenção, o objetivo principal do autor ao criar esse texto? A resposta vai te dar a classificação. Então dá uma olhada aí, ó. Se você estiver diante de um texto e fizer essa pergunta: qual foi o objetivo, a intenção principal do autor? E a resposta for: o objetivo é contar, narrar fatos, uma história, então ele pertence ao gênero narrativo. Tá? E aí você vai ter um narrador. Mais tarde nós vamos ter uma aula sobre os elementos da narrativa. Tá? Então, definido que o objetivo principal foi contar uma história, narrar fatos, acontecimentos, pertence ao gênero narrativo e tem um narrador contando esses fatos. Agora, se a resposta à pergunta for: o objetivo do autor é expressar as suas emoções, as suas reflexões sobre um assunto, passar essas emoções para o leitor de forma subjetiva, então o texto pertence ao gênero lírico. E o terceiro seria o gênero dramático. Como que eu identifico o gênero dramático? Quando, feita a pergunta, qual o objetivo principal do autor, você recebe como resposta: o autor fez esse texto para ser encenado, dramatizado no palco. Tá? Não foi com o objetivo de ser lido, mas de ser visto, né? Encenado por atores em um palco. Certinho? Mas olha só, esse gênero dramático é o mais fácil de identificar. Visualmente você já percebe, é aquele texto que não tem a descrição, não tem a narração, só tem praticamente os diálogos. No entanto, muita gente confunde o gênero dramático com o gênero lírico, acaba chamando o gênero lírico de dramático. E isso acontece pelo uso popular que se faz da palavra drama, dramático. Quer um exemplo bem prático? Você tem uma namorada e você marca um encontro com ela e atrasa para esse encontro. Elas não suportam atraso. Embora seja muito comum por parte delas atraso, elas não suportam atrasos da nossa parte. Você tinha um futebolzinho, aí depois tem a cervejinha com os amigos, a garçonete, isso tudo atrasa a gente. E você atrasou um pouquinho, umas 3, 4 horas. Aí você chega na casa dela, obviamente que ela está furiosa, né? Tá chutando o gato, tá gritando com todo mundo, né? Tá falando em suicídio. Aí você olha para ela e fala assim: nossa, bem, quanto drama, não faça drama, você está muito dramática. Não é comum isso? Você fala: fulano é muito dramático, fulano faz muito drama. Quando a pessoa tem essa explosão emocional, pois bem, nós acabamos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, associando essa ideia, né, de que drama é essa situação de explosão emotiva. Aí você vai ler um poema romântico, por exemplo, um Álvares de Azevedo, né, Se Eu Morresse Amanhã e tal, aquela explosão de emoção, a vida não tem sentido e tal, e inconscientemente você, é dramático, que poema dramático, né, quanto drama, pertence ao gênero dramático. Então, fica esperto, não tem nada a ver, tá? Vai pertencer ao gênero dramático quando a intenção do autor foi que esse texto fosse representado. Dramático vem de dramatizar, ou seja, transformar aquilo numa encenação no palco. Gênero lírico é a expressão subjetiva
do eu lírico, a expressão das emoções, dos pensamentos do eu lírico. E gênero narrativo quando tem uma história sendo narrada, quando tem a presença do narrador. Eu acho que com essas explicações você não terá grande dificuldade para classificar as suas próximas leituras. E isso é extremamente importante. É sempre bom você saber de antemão a que gênero pertence o texto que você tem que ler, que você tem que analisar, que você tem que estudar. Eu aguardo você na nossa próxima aula. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e inscrever-se no nosso canal. Até mais!